Oi, meu nome é Martina e esse vídeo vai ser um resumão sobre a pré-história para o vestibular. Vamos começar com o conceito de pré-história, que é considerado um conceito já ultrapassado, porque a pré-história é antes da história, então eles consideram a pré-história uma coisa que aconteceu antes da escrita. Só que tu entende que é ultrapassado porque não é porque tu não tem escrita que tu não tem história. Mas enfim, é a pré-história. É o período que acontece entre 3 e 5 milhões de anos atrás. E a escrita, só para contextualizar, foi muito depois, foi só em 4000 a.C. Tá, a maior parte das pesquisas indica que a humanidade surgiu na África. Então a gente tem a questão das soluções práticas e a capacidade de criar cultura, é aí que começa a humanidade. Há cerca de 4 milhões de anos atrás, a gente tem os australopitecos. O cérebro de um australopithecus era mais ou menos o mesmo tamanho do cérebro de um chimpanzé. Algumas pesquisas indicam que ele já andava ereto, mas com uma certa dificuldade. Então, andava ereto, mas andava curvado. Era bípede, mas não ereto, entende? Os australopithecus já usavam ferramentas que eles encontravam. Eles não mexiam nas ferramentas, mas eles usavam as ferramentas que eles encontravam. Por exemplo, usavam um pau ou uma pedra para bater em alguma coisa, sem modificar essa coisa. Quando se fala em australopithecus, a gente ainda pensa só na África. Depois, a gente tem o Homo habilis, que também estava só na África, surgido mais ou menos ali há 2 milhões de anos atrás. Homo habilis significa humano habilidoso. Por quê? Ele que fabrica o instrumento, ele modifica o que ele tem para fabricar um instrumento que ele precisa. Tu entende como a ideia de humanidade já começa a aparecer aqui? Mas eles ainda viviam da caça de animais e da coleta de frutos. Eles ainda eram nômades por conta dessa característica que eu acabei de comentar. E o cérebro deles era um pouquinho maior que a metade do nosso cérebro hoje. Depois do Homo habilis, a gente tem o Homo erectus. Há cerca de 1,5 milhão de anos atrás, aqui sim a gente anda com a postura completamente ereta. O cérebro do Homo erectus era tipo a metade do que hoje é o nosso cérebro. O Homo erectus já dominava o uso do fogo, além de serem ótimos caçadores. Isso é período paleolítico, tá, gente? A gente começa uma transição ali pro Homo sapiens neandertal. E daí, entre essa transição entre o Homo erectus e o Homo sapiens neandertal, a gente tem a saída da África. O Neandertal surgiu há 200 mil anos atrás, mais ou menos. Provavelmente ele é originado do Homo erectus. Só que ele é um Homo erectus que se adaptou muito bem ao clima frio da Europa. O cérebro do Neandertal era tipo do tamanho do nosso, só que o Neandertal em si era mais baixo e mais forte que hoje nós somos. Daí a gente tem o Homo sapiens sapiens, que é o que a gente é hoje. Surgido mais ou menos há 150 mil anos atrás. Surgiu na África e ali junto com o Neandertal, tá? Só que o Neandertal se adaptou lá ao clima frio da Europa e o sapiens sapiens não. Ele evoluiu na África e foi se expandindo pela Terra. Daí a gente tem uma teoria muito aceita de que o Homo sapiens neandertal e o Homo sapiens sapiens, nossa espécie, se encontraram e em algum momento ali provavelmente eles conviveram pacificamente e daí uma espécie começou a crescer muito, outra espécie começou a crescer muito e uma espécie dominou e a nossa espécie acabou extinguindo os neandertais. Há cerca de 15 mil anos atrás, a gente tem o Homo sapiens sapiens chegando na América do Norte. E há 13 mil anos atrás, chegando na América do Sul, que foi o último lugar que o Homo sapiens sapiens chegou. Agora que eu já conceituei um pouco da história, assim, da evolução da humanidade, isso é tudo no Paleolítico. Eu vou entrar na divisão agora dos períodos da pré-história. Mas toda essa questão do Australopithecus até o Sapiens sapiens é tudo período paleolítico. Falando do período paleolítico, ele também é chamado de Idade da Pedra Lascada e ele vai do início da pré-história até uns 10 mil anos antes de Cristo. No período paleolítico, a humanidade vivia em pequenas tribos nas cavernas. E as sociedades eram matriciais, ou seja, as propriedades estavam no centro de tudo, elas eram uma propriedade de uso coletivo. Como eu já falei que a gente tem a vida nômade
muito forte. A gente tem caça de animais, pesca e coleta. A gente não tem agricultura aqui, é só coleta. Foi no período paleolítico que pintaram as pinturas rupestres, aquelas coisas vermelhas nas cavernas, e acredita-se que isso era tipo um mito religioso. E também no paleolítico a gente tem o chamado comunismo primitivo, ou seja, os bens de produção eram de uso e propriedade coletivos. Dentro do paleolítico a gente tem 3 subdivisões: o paleolítico inferior, o paleolítico médio e o paleolítico superior. O paleolítico inferior vai de 2,5 milhões de anos atrás a 150 mil anos atrás. Foi onde aconteceu aquela maior parte da evolução biológica do ser humano. É um estado de muita selvageria e canibalismo, porque isso ainda não era um tabu para a humanidade, e já tinha utilização do fogo. O paleolítico médio vai de 150 mil anos atrás a uns 40 mil anos atrás. É aqui que surge o Homo sapiens sapiens. A gente tem um processo de evolução cultural muito forte nessa parte do paleolítico médio. Aqui a gente já começa com uma coisa religiosa de sepultamento dos mortos. A gente tem o paleolítico superior, que vai de 40 mil anos atrás até uns 10 mil anos antes de Cristo. E a gente tem uma coisa da arte muito forte. É a questão de uma magia simpática, porque as pinturas rupestres acredita-se que eram um ritual para as caçadas serem boas, para as caçadas serem produtivas no dia seguinte. Daí a gente entra no período Mesolítico, que é um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Muitas pessoas consideram o Mesolítico parte do Paleolítico, mas aqui a gente tem principalmente o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Isso é tudo ao mesmo tempo, a Ásia, a África e a América, isso aí, esse processo se deu praticamente ao mesmo tempo. Por conta dessa pecuária, dessa domesticação de animais da agricultura, a gente tem uma sedentarização. O ser humano não precisa mais ficar andando de um lugar para o outro para achar comida. Surge a habitação fixa. Já começa uma divisão de trabalho por sexo. O homem fica responsável pela proteção e pelo sustento da família. A mulher cria os filhos e cuida da habitação. Daí a gente tem a revolução agrícola ou neolítica, mas isso é no Mesolítico. O ser humano entendeu que as sementes caíam e que ele podia pegar essas sementes e plantar onde ele queria. E que ela ia virar uma árvore depois disso, em algum momento. E as comunidades começaram a se estabelecer nos terrenos mais férteis. Então, um clima quente, uma vegetação abundante trazia os animais para perto. E daí, junto com a Revolução Agrícola, a gente tem ali o surgimento da pecuária, por isso que surgiu junto. Daí, a gente entra no Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que é onde a gente tem uma sedentarização muito forte do ser humano e agora uma economia produtora. Nessa época, compreendida entre 10 mil anos antes de Cristo e 4 mil anos antes de Cristo, o homem atingiu um estado de estabilidade muito forte. Aqui a gente já começava a ter excedente da produção agrícola. Então surge uma necessidade de troca com outras comunidades. Aí já vem o intercâmbio entre vilas e pequenas cidades e o trabalhador especializado começa a surgir. Daí a gente tem a Revolução Urbana. Por quê? Justamente o desenvolvimento das técnicas agrícolas possibilitou uma produção maior do que a demanda. Daí surgem algumas atividades diferenciadas, como sacerdote, mercador e burocrata. E já surgem muralhas para defender a tua vila, a tua cidade, e grandes templos de adoração religiosa. A gente tem aqui o surgimento da propriedade privada e as diferenciações sociais. A desigualdade social começa aqui. Surge o Estado, a necessidade de ter leis surge aqui também. E disso vem a primeira forma de escrita lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. É isso!